Bom dia, boa tarde, boa noite ou quem sabe uma boa madrugada. Nosso grupo ficou com a segunda parte do projeto do Gref, a segunda metade da segunda parte do projeto do Gref, do livro 3. E vamos falar a partir da seção 2.4 até os exercícios. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Vamos iniciar então o estudo da parte que eu fiquei responsável no projeto Gref, que foi o tópico 2.4, que fala sobre o movimento da parte móvel e sua interpretação. Nesse estudo nós vamos estudar a interação de bobina com bobina e a interação de bobina com um ímã, porque a partir dessas duas interações nós vamos entender como é que funciona a rotação de dois fios dentro de um motor ou de dois elementos condutores dentro de um motor e do galvanômetro, né, que é o seu ponteiro. Bom, para entender essa interação de bobina e bobina ou bobina e ímã, primeiro vamos considerar, né, o que aprendemos lá no início do capítulo, que é que uma corrente elétrica ela gera um campo magnético, ou seja, cargas elétricas livres em movimento vão gerar uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ocasionalmente vai gerar um campo magnético. E segundo, precisamos pensar também que uma corrente elétrica sente, na verdade, o campo magnético de outra corrente elétrica e vice-versa. Essa é basicamente a interação que acontece em bobina e bobina ou bobina e ímã. Bom, pela lei de Ampère e pela lei de Gauss, a corrente causa um campo magnético e assim podemos compreender que uma corrente, né, sente um campo magnético. Quando uma carga elétrica se move, né, na presença de um campo magnético, ela fica sujeita à ação de uma força proporcional à sua velocidade, que cessa quando ela para de se mover. Ou seja, a carga ela só vai estar sujeita ao campo magnético se ela estiver em movimento, ou seja, se houver uma certa corrente elétrica ali naquele meio. Isso significa que um fio com corrente, em presença de outro fio com corrente ou de um ímã permanente, irá sentir o campo magnético de outro. Assim, vamos considerar um exemplo que nós vemos no livro do Gref, que é aqui, onde nós temos dois fios condutores, né? Os dois com corrente elétrica na mesma direção. Para a gente saber a direção do campo magnético neste fio condutor, nós podemos usar a regra da mão direita, onde o lado que aponta a corrente elétrica vai apontar o campo magnético, vai mostrar o campo magnético, né? Por exemplo, se a minha corrente elétrica estiver para a esquerda, o meu campo magnético irá estar nesse sentido, no sentido dos meus dedos, né? Essa é a regra da mão direita. Aqui está a corrente elétrica e esses dedos aqui, ao fazer este movimento, me indicam a direção do meu campo magnético, ou seja, a corrente para a esquerda ocasiona um campo magnético saindo de mim e para a direita um campo magnético entrando para mim. Então, bom, segundo a lei de Gauss e de Ampère magnética, os dois fios produzem um campo magnético e os dois fios estão imersos no campo magnético um do outro. Cada partícula do fio está sujeita à força de natureza magnética causada pelo outro fio. Bom, a ação sobre os elétrons é mais intensa por sua agitação térmica, ou seja, quanto mais velocidade o elétron tiver, mais ele vai sentir o campo magnético causado pelo outro fio. A força de origem magnética é proporcional à velocidade do elétron. E essa velocidade vai ser a soma, né, de todas as velocidades envolvidas, ou seja, a velocidade térmica junto com a velocidade que ele tem
pelo fio condutor estar ligado a uma fonte de tensão e etc. Quando consideramos este movimento, vários elétrons livres, a força magnética produz um movimento do fio, pois para cada direção dos elétrons possuem uma direção sentido oposto. Já na parcela associada ao movimento na direção do campo elétrico, a força magnética associada a cada elétron tem a mesma direção e sentido, o que faz com que o conjunto movimente o fio. Ou seja, se nós temos dois fios condutores, como no exemplo dado pelo gráfico, a corrente está indo para o mesmo lado, nós vamos ter uma força magnética de repulsão, onde os dois fios serão afastados consequentemente. E para nós sabermos a direção da força magnética, nós podemos usar a regra da mão esquerda. Na regra da mão esquerda, nós vamos dispor desse dispositivo aqui, onde o nosso dedo indicador será a nossa força magnética, ou o nosso campo magnético, perdão. Esse dedo aqui, o dedão, ele vai indicar a força elétrica e este outro dedo aqui irá indicar a direção da corrente. Ou seja, à medida que a minha corrente estiver para a direita, o meu campo magnético estará apontando para frente e a minha força magnética para cima. Se eu inverter, vemos a inversão de todos os vetores. Então, a partir dessa regra da mão esquerda, nós podemos ver para onde está a força magnética. Então, se tivermos dois fios com a corrente na mesma direção, nós vamos ter forças magnéticas apontando na mesma direção, causando assim uma força de repulsão entre os dois fios. Não, perdão, de atração entre os dois fios. Se as correntes estiverem em posições opostas, irá ser ocasionada uma força de repulsão entre os dois fios. Nas usinas, nós vemos a mesma situação, pois como geralmente na distribuição de energia nós temos corrente elétrica sempre indo para a mesma direção, nós temos uma força magnética de atração, que se não tiver uma certa contenção dessa atração, por exemplo, por materiais isolantes entre os fios podem chegar a se juntar e ocasionar um curto-circuito ou alguma coisa grave lá no projeto. Então, geralmente, nas usinas de distribuição de energia, há uma separação dos fios por materiais isolantes. E é importante ressaltar que na interação bobina-bobina e ímã-ímã, não se dá pela interação dos campos magnéticos. A interação real é de campo magnético com corrente elétrica. Então, a partir dessa ideia, de interação de campo magnético e corrente elétrica, podemos entender mais ou menos o funcionamento de um motor elétrico, que é do tipo em série ou universal. Nesse tipo de motor, os rolamentos do estator e do rotator estão ligados em série, ou seja, nós temos um rolamento seguido do outro, fazendo com que nos rolamentos a corrente seja a mesma, ou seja, as correntes elas geralmente estão dispostas em uma direção oposta, porque isso vai causar uma certa repulsão das suas engrenagens, fazendo assim haver o rolamento, Aqui no projeto Graph nós temos basicamente um esquema de como acontece, Nós temos aqui 3 rolamentos, em série. Nesse rolamento nós temos a entrada da corrente, nesse aqui de outra corrente. Aqui as correntes se dispõem, em direções opostas, causando uma força de repulsão, sendo uma força para a esquerda, outra para a direita, fazendo assim este rolamento entrar em torque. Pela lei de Ampère,
A corrente elétrica no rolamento cria um campo magnético na região onde estão os vários rolamentos, assim ocasionando, no torque. Com o início do giro do rotator, o rolamento é desligado devido às ranhuras do coletor e outro rolamento ocupa sua posição, começando outro giro, fazendo assim um movimento contínuo, de torque entre o rotor e o estator. Geralmente, para aumentar a eficiência de um motor elétrico, é necessário aumentar o campo magnético neste motor. Para isso, geralmente é usado um material de ferro, ou de algum outro tipo de condutor. Este material ele é colocado geralmente entre os rolamentos, na parte fixa do motor, no estator, e devido à sua proximidade com o campo magnético criado pelo rolamento, do estator, o ferro passa por um processo de magnetização, fazendo surgir, outro campo magnético, assim aumentando a eficiência, da rotação ali na região móvel. Geralmente, pode ser usado também outras bobinas, sendo colocadas na parte móvel e na parte imóvel, assim causando mais campo magnético, fazendo girar mais ainda. No caso do galvanômetro, nós vamos ter uma interação ou bobina-bobina ou bobina-ímã também. A diferença é que no motor nós temos rolamentos, bobinas móveis, e aqui nós vamos ter um elemento móvel e um elemento fixo. E aí, quando a bobina móvel e o ímã fixo, o movimento ocasiona o movimento do ponteiro, porque a bobina vai causar um campo magnético, que o ímã vai causar um campo magnético que vai ser sentido pela bobina, pela corrente elétrica que passa pela bobina, assim ocasionando, no torque ali do ponteiro. O ponteiro ele entra em estado de equilíbrio, quando a sua corrente elétrica se mantém em um estado estacionário, e aí uma mola que tem dentro do aparelho faz a força elástica ser igual à força magnética, assim ocasionando a estatização do ponteiro. Então, é esse processo que acontece no galvanômetro. Nós temos um ímã fixo e uma bobina móvel. A corrente elétrica que passa pela bobina vai sentir o campo magnético do ímã, e à medida que a corrente for aumentando, o campo magnético vai ser sentido de forma mais intensa, fazendo o ponteiro dar os seus saltos. À medida que a corrente ficar em um estado estacionário, a força elástica causada por uma mola que tem dentro do galvanômetro vai fazer o ponteiro ficar estático pela igualdade das duas forças. E é assim que se dá o funcionamento de um motor elétrico e de um galvanômetro, pela interação corrente-campo magnético, causada por dois ou mais elementos que estão magnetizados e com uma corrente elétrica causada pelo movimento de partículas. É isso. Seção 2.5 Equacionamento de problema. Inicialmente faz referência à seção anterior 2.4, na qual se diz que correntes produzem campos magnéticos e qualitativamente podem ser representados pela regra da mão direita. Em relação ao aspecto quantitativo, recorre-se a dois procedimentos. O primeiro é baseado na lei de Ampère, que é uma das 4 leis básicas do magnetismo. A segunda é pela a lei de Biot-Savart, que é válida para correntes que não variam com o tempo. Do ponto de vista conceitual, a lei não é válida para situações de correntes alternadas. Apesar disso, a lei é válida para situações em que a corrente contínua varia minimamente, como em nossas casas, nas nossas residências.
Então, nessa parte aqui, acho interessante ele dar esse exemplo da utilização das leis, da lei de Biot-Savart na residência de nossas casas. E sobre falar dos aspectos qualitativos e quantitativos de uma forma clara e sucinta. A lei de Ampère, do ponto de vista quantitativo, relaciona corrente elétrica e campo magnético numa região do espaço. Numa formulação mais detalhada, a lei de Ampère indica como esta dependência se manifesta, e desta forma permite que em algumas situações o cálculo do campo magnético de uma maneira bastante simplificada. Essa formulação envolve a escolha de uma linha matemática fechada qualquer, de modo que a superfície por ela delimitada seja atravessada pela corrente que cria esse campo. Com a ajuda da regra da mão direita, podemos representar o vetor campo magnético em cada pequeno trecho ΔL dessa linha, e a partir dele, sua projeção B' sobre um desses trechos, como ilustra a figura 2.18. Tomando-se como referência a linha fechada e a superfície por ela delimitada, a lei de Ampère pode ser enunciada da seguinte maneira: somatória dos produtos da projeção de campo magnético sobre cada pequeno trecho da linha fechada pelo comprimento desse trecho, até que seja completada toda a linha, é proporcional à quantidade de corrente elétrica que atravessa essa superfície. Tematicamente, essa lei pode ser escrita somatório de BL vezes ΔL igual a μ vezes I, onde B índice L, módulo da projeção do campo magnético sobre um pequeno trecho da linha fechada. B índice L é igual a B, campo magnético, vezes cosseno de θ, onde θ é o ângulo formado pela direção do campo magnético e a direção do pequeno trecho da linha fechada. ΔL, pequeno trecho da linha fechada. μ, permeabilidade magnética, que é uma constante que caracteriza os meios materiais. Para o vácuo, seu valor é μ0 igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Nessa parte em que ele explica a lei de Ampère, eu achei que a explicação é razoável, é boa. Mas essa figura é uma figura que eu não sei se deixa claro a execução desse plano que ele diz. Porque para um aluno de ensino médio que olhar essa figura, como é que ele vai saber em cada ponto dessa figura qualquer aqui, né? Essa figura que não tem um formato geométrico padrão que a gente usualmente usa nas escolas. Como é que ele vai saber calcular em cada ponto desse? Fica um pouco abrangente, porque nesse caso aqui teria que se usar uma integral, e o conceito de integração ainda eles não conceberam ainda o conceito de integração, e talvez essa figura não deixe tão claro como é que funciona esse plano, né? É a minha opinião quanto a esse trecho. Continua. Nesta equação, o lado esquerdo da equação representa um trabalho. Ele fala aqui na continuação. Esse lado esquerdo da equação é chamado de circuitação, né? E representa um trabalho de uma força. Mas ele não diz que força é essa. Será a força DDP ou a força magnética? Também não fica tão claro assim para um aluno que está estudando o assunto, não tem ainda uma concepção consolidada, talvez fique nessa dúvida. Continua o texto. No sistema internacional, a unidade Tesla
é utilizado para medir campo magnético. Um aspecto importante dessa formulação refere-se à própria escolha da linha fechada, que é arbitrária, sendo também arbitrária a sua forma geométrica e a sua superfície delimitada por ela. Isso significa que, para cada caso, há uma forma geométrica conveniente na escolha da linha e também da superfície. Gostaria de ressaltar que, com esta formulação, não calculamos o campo magnético total criado pela corrente, mas uma parcela deste campo, uma vez que utilizamos a projeção do campo magnético ao longo da linha fechada. Nessa situação aqui, que ele fala sobre que não se calcula o campo magnético total, e sim só a projeção dos campos, eu gostaria, por exemplo, se eu fosse um aluno, gostaria de saber qual é a utilização, qual a utilidade de se calcular apenas as projeções do campo magnético. Que utilidade tem isso? Já que não se calcula, não dá para se conhecer totalmente o campo a partir dessa utilização dessa equação, né? Continua o texto. Se em algum caso particular a projeção do campo magnético ao longo de uma linha fechada qualquer coincidir com o campo total, calcularemos este campo. Se a projeção for nula, não calcularemos campo algum, ou o campo será nulo. Em dois casos é possível escolher cujas projeções do campo magnético coincidam com o campo total, o fio retilíneo e o solenoide. Lei de Biot-Savart. De acordo com essa lei, o campo magnético total, numa certa região do espaço, pode ser obtido a partir da soma de contribuições dos campos magnéticos criados por vários trechos de fio concorrente. Nesse sentido, na forma proposta por Biot-Savart, trata-se inicialmente de dividir imaginariamente o fio concorrente em pequenos trechos ΔL, tal como ilustramos a figura 2.19. Aí tem aqui a figura, faz tudo bem claro. Representação do campo magnético, ΔB, criado por um trecho de fio ΔL concorrente. Coloquei aqui. O campo magnético também pode ser medido em Weber por metro quadrado, onde Weber é a unidade de medida do fluxo de campo magnético em Gauss e no sistema CGS. Então, essa parte aqui também poderia explicar por que também pode ser calculado dessa forma, né? De onde vem isso aqui? Acho que também fica um pouco solto. Para cada um desses trechos, o módulo do campo magnético, ΔB, seria calculado com a seguinte expressão: ΔB é igual a μ sobre 4π e ΔL seno θ sobre r ao quadrado, onde ΔL, trecho do fio concorrente I, R, o módulo do vetor R, que é a posição de ΔL relativa ao ponto do espaço escolhido para o cálculo do campo. Θ, ângulo entre a direção da corrente elétrica e ΔL e R. μ sobre 4π, constante que depende do meio que envolve o fio. Essa expressão está de acordo com a discussão precedente, em que afirmamos que a intensidade do campo magnético depende da corrente elétrica e da distância entre o fio e o ponto do espaço, tomado como referência para o cálculo de B, campo. Para maior intensidade de corrente elétrica, maior o módulo do campo magnético criado por ela. E, ainda, quanto mais distante o ponto do espaço em relação ao fio concorrente, menor a intensidade do campo magnético aí criado. Os exercícios 2.10 e 2.11 discutem a aplicação das leis de Ampère e de Biot-Savart no fio retilíneo
e na espira circular. A figura 2.19 representa a parcela do campo magnético criado por um trecho do fio com corrente, num certo ponto do espaço. A direção do campo magnético é perpendicular ao plano que contém ΔL e o vetor R, e o sentido é dado pela regra da mão direita. Dessa forma, o módulo do campo magnético total B, num ponto do espaço P, criado pela corrente I, ao longo de toda a extensão do fio, é obtido através do somatório das parcelas do campo ΔB devido a cada trecho do fio. dt é igual ao somatório de ΔB, que é igual ao somatório, abre parênteses, μ sobre 4π, vezes I ΔL seno de θ sobre E quadrado, fecha parênteses. Bom, essa última parte que ele se utiliza de fórmulas, da fórmula de Biot-Savart, e descreve, acho que tudo de forma muito clara, pertinente, sim, e é isso. Então, depois da lei de Ampère e da Biot-Savart, temos uma explicação do conceito de força magnética, né? De força magnética. O livro em si, ele não está muito preocupado com essa definição, essa explicação, esse conceito científico por trás, né? Tanto que quando ele vai explicar a força magnética, ele simplesmente dá a equação, que é a força magnética é igual ao produto da intensidade do campo magnético, o produto da intensidade do campo magnético, da corrente elétrica, do comprimento do fio e do ângulo que mais ou menos o fio com a corrente elétrica. Em seguida ele relaciona com a seção 1, que ele faz uma explicação do que seria, o que seria a corrente elétrica. Então, essa equação, né, na primeira equação que ele dá da força magnética, ele transforma, que é dependente da corrente elétrica, ele transforma com uma dependência da carga elétrica, para em seguida mostrar que essa força magnética também pode ser escrita como uma dependência da carga elétrica, que é o movimento dos elétrons, que ele retoma a explicação que a corrente elétrica nada mais é que o movimento dos elétrons. Outra coisa que ele associa bastante é com a regra da mão esquerda, onde temos a força, né, o campo elétrico e a velocidade do elétron, que ele anteriormente você tomava a força como a corrente, o campo elétrico, o indicador como o campo magnético e o dedo médio como a corrente elétrica. Ele substitui os valores na equação para escrever a regra a mão esquerda dependendo de outras variáveis, não é? Terminando essa parte de equacionamento de problema, não é? Ele dá uma breve explicação da relação onde essas três leis têm com os experimentos, tanto com o motor quanto com o galvômetro. E terminando o capítulo, ele faz uma ele faz um comentário final. O comentário final seria como um resumo da sessão, do capítulo, que ele basicamente ele relembra de forma melhor o que ele fez no capítulo anterior, na sessão 1, né? Ele faz para relembrar. Relembrando, ele fala o que fez, o que foi trabalhado neste capítulo, e ele dá uma curta explicação de como isso tudo está associado, com os conceitos estão associados com o experimento. Não é uma longa explicação. Olá, vou falar um pouco do projeto Greph
que é um projeto que tem caráter experimental, onde ele retrata assim, todo o seu conteúdo relacionado com os conhecimentos do dia a dia, onde ele requer que o professor tenha um conhecimento prévio de como funcionam determinados conteúdos que o aluno possa encontrar diariamente. E, especificamente, nesse projeto, uma análise desse projeto, do Guia do Professor, a gente vai estar falando de eletromagnetismo, do livro do volume 3. Exato. Então, falando sobre o projeto, ele, no meu modo de entender, o Guia do Professor, na parte dos exercícios, ele é o suficiente para o professor da aula. Existe uma coerência no qual propõe o Guia do Professor com o livro do aluno. E falando das questões, apesar de as questões não serem as mesmas que tem no Guia do Professor, ser a mesma que tem no Guia do aluno, dá para o professor da aula discutir as questões do Guia do Professor e o aluno responder o livro do aluno. Mesmo porque as questões do Guia do Professor, quando tem as respostas, eles trazem um formato de esquemas, de imagens. Essas imagens são semelhantes às mesmas imagens que tem no guia do aluno. Um exemplo, nas questões do guia do aluno, ele, além da questão, ele mostra uma imagem que retrata uma perspectiva real do que a questão está pedindo. E eu percebi que todas as imagens que tem nas respostas aqui do guia do professor são as imagens que têm um conceito real do que o problema pede, do que ocorre em cada problema. Falando sobre problemas, né, eu vou comentar aqui duas questões, a 2.9 e a 2.10. Na questão 2.9, ele fala o seguinte: quando aproximamos dois ímãs naturais, ocorre entre eles uma força de atração ou repulsão, que parece atuar ao longo da direção perpendicular às suas faces. Discuta a interação entre dois ímãs em forma de barra cilíndrica e direção de força entre eles. Então, é uma questão que ele fala da interação de um campo magnético de dois ímãs, onde se a gente pegar dois ímãs e encostar ele o mesmo sentido dos polos, digamos, norte-norte, ele vai repelir. Se a gente encostar os polos denominados norte-sul, eles vão atrair. Mostrando um exemplo real, eu trouxe aqui dois ímãs em formato cilíndrico, né, tirado de microfones. Então, esse ímã aqui, que ele vai ficar aqui, ele vai estar gerando um campo magnético. Então, se eu aproximo outro ímã com o campo sentido oposto, fica norte, no mesmo sentido, norte-norte ou sul-sul, vai haver essa repulsão. Ele vai sentir a presença do campo magnético gerado pelo esse primeiro ímã. O segundo ímã, ele sente a presença e ele não encosta. Se você virar o ímã e colocar em sentidos opostos os seus polos, norte e sul, eles vão atrair. Então, falando assim do projeto GREPH, que é um projeto que tem caráter experimental, muitos dos projetos, das questões, são questões que retrata o que acontece no mundo real. Cada assunto, cada fenômeno. E ele discute onde o professor pode trazer experimentos para fazer com que o aluno entenda melhor o que propõe cada questão. A outra questão que eu trouxe para discussão é uma questão que tem caráter
quantitativo, onde ele pede para determinar o campo magnético gerado por um fio. Aí ele traz os dados aqui, qual é a corrente que passa pelo fio, traz o valor da permeabilidade magnética. Mas, só que antes dele dar a resposta e a fazer a aplicação da fórmula, ele discute o que significa cada ponto, o que significa a corrente, a permeabilidade magnética, que é uma constante, e ainda traz um esquema, que é uma imagem chamada esquema, mostrando uma corrente elétrica, o sentido da corrente e o seu campo que gera na sua a corrente, porque carga e movimento, né, gera um campo magnético perpendicular ao sentido da corrente. Então, são questões assim boa para o professor trabalhar, porque além de trazer as respostas discursivas, ainda vem com um esquema ilustrando, onde o professor pode mostrar para o aluno o caráter assim, real da questão, através das imagens. Então, depois ele traz o cálculo do campo magnético, mas ele, além dele pôr os dados, ele ainda explica cada dado da questão. Fazendo uma comparação com os outros projetos que a gente trabalhou anteriormente, que foi o PSSC e o projeto Ravna, que são dois projetos americanos, assim, o guia do professor desse projeto, os exercícios, tinham essas questões resolvidas, mas tinha uma diferença, que as questões do guia do professor do projeto RAV do PCC era a mesma que estava no guia do aluno. E no GREF não. As questões do guia do professor são umas e no guia do aluno são outras questões. No livro atual, na atualidade, eu dizia que eu digo mais ou menos assim, que o GREF é como se fosse um exemplo respondido. Mas é um exemplo respondido, assim, no livro atual, assim, de física, né? Que se alguns livros traz as questões como exemplo respondido, que traz mas eu digo assim, que são exemplos respondidos apenas para o professor trabalhar em sala de aula. Então, no meu modo de entender, é um projeto rico, assim, que dá para o professor trabalhar em sala de aula. Porque além dele ser um projeto atual, assim, de caráter experimental, a sua matematização, as suas questões, fórmulas, essas coisas, esses dados, assim, ele traz discursivo. Ele muitas vezes antes ele mostra o caráter experimental, ele mostra o que significa cada dados que vem em uma fórmula, através de esquemas, através de imagem. Por isso que eu acho que é um livro, assim, comparando com a realidade atual, dá para o professor trabalhar. Porque se a gente voltar e comparando com o PCC e o Rajva, a gente percebe que muitas coisas daqueles outros projetos, um exemplo assim, de filmes, que o PCC não tem, há muitos também no PCC, os experimentos são experimentos assim de um custo alto, que não condiz com a realidade brasileira atualmente. E o projeto GREF não, ele é um projeto que traz dados, assim, questões, experimentos que condiz com a realidade nossa. Então, os exercícios dele, como eu falei antes, são exercícios assim, bem discursivos, rico para o professor trabalhar, que vai tornar uma aula mais satisfeita e mais informativa para o aluno, mais rica para o aluno.
Olá. Para compreendermos um pouco sobre a criação e a implementação do projeto GREPH no Brasil, é necessário fazermos uma viagem, né, para compreendermos a história do ensino de física no Brasil e seu desenvolvimento. O ensino de física no Brasil se dava através de livros que eram meramente traduzidos, livros oriundos da Europa. E a partir da década de 50, com, com o lançamento do Sputnik, que é um foguete lançado pelos soviéticos, os Estados Unidos, que era seu principal rival político na época, temeu esse avanço tecnológico do rival e propôs uma revolução no ensino de ciências no país. Dessa proposta de revolução surge o projeto PSSC, que é um projeto de base epistemológica behaviorista e que tinha como objetivo formar pequenos cientistas. Foi um projeto que negligenciou a participação de educadores na produção desse projeto. O Brasil, na década de 60, passava por um período de industrialização e de urbanização do país, que carecia de mão de obra para esse progresso. E, consequentemente, foi instalado no Brasil, implementado o projeto PSC com esse intuito, principalmente com esse intuito. Esse projeto era um projeto de alto custo, porque tinha muitos experimentos, era um projeto que visava desenvolver cientistas, né? Então, tinha muitos experimentos. Então, acabou que tornando os materiais muito caros, o que dificultou a implementação no país, né? Aqui no Brasil. Além disso, ele também sofria críticas por ter inadequação em relação à realidade do aluno no Brasil. Por exemplo, tinham problemas que falavam sobre propulsão de foguetes, coisas que não faziam parte da nossa realidade, enquanto acabamos que acaba por negligenciar a realidade do aluno aqui no país, né? Apesar dessas críticas, o PSC também teve como ponto positivo a aplicação de experimentos, né, no ensino, nas aulas e tudo. Isso foi um ponto positivo. Outro ponto positivo do PSC no Brasil foi a experiência com projetos que os professores e educadores tiveram no período. Na década de 70, surge no Brasil, com o declínio do PSC devido a essas críticas, surge no país um simpósio nacional de ensino de física que visava orientar, né, direcionar o futuro do ensino do país, ensino de física no país. Desse simpósio surge, posterior a esse simpósio, surge projetos como o FAI, que é o Física Autoinstrutiva, o PEF, Projeto de Educação, Projeto de Ensino de Física, o PBF, Projeto Brasileiro de Ensino de Física, e o livro de Beatriz Alvarenga. O curioso é que esses projetos, apesar de apresentar um momento diferente na educação de física no Brasil, eles não romperam com as bases epistemológicas tradicionais, né, behavioristas, baseadas em estímulo-resposta, onde o ensino ele era pouco direcionado e pouco questionador. Apesar disso, eles carregaram também o lado positivo dos experimentos, que de certa forma acrescentam na educação. O curioso é que nesse momento em que se propunha uma mudança na educação, também já nos Estados Unidos, outro projeto, chamado de Projeto Harvard, surgia, e com
com um propósito totalmente diferente. Era uma proposta humanista que visava não só formar, não tinha intenção de formar pesquisadores, cientistas, mas sim contribuir para o crescimento social e individual através dos ensinos de física. Né? É uma proposta totalmente diferente e que foi totalmente deixada de lado pelos educadores brasileiros na época. O país passava por um momento de resistência à ditadura militar e também resistia à influência dos Estados Unidos. O que acabou que esse projeto americano fosse totalmente deixado de lado no país. Né? Então, esses projetos que surgiram após o PSCSC, apesar de tudo, eles não tiveram uma grande mudança conceitual. Continuaram com ideias bem semelhantes às ideias do PSC. Com o surgimento de outras bases psicopedagógicas, teorias psicopedagógicas que cresceram e se fortaleceram no mundo, surgiu também, como Ausubel, no Brasil Paulo Freire. Foi surgindo também no Brasil uma ideia de se propor algo diferente na educação. Alguns educadores se encontravam insatisfeitos com a física que era proposta na época. E em 1984 surge o Projeto Grefg, que é um projeto que tem essa base epistemológica humanista, fundamentada em Ausubel e influências de Paulo Freire, principalmente na metodologia dialógica, que quer dizer que o ensino ele não é só de uma mão, ele não é só transmitido, ele é construído, né? Ele dá a voz, dá a expressão ao aluno. A tal ponto que o Projeto Grefg, em sua produção, os seus materiais, tiveram a participação de alunos na produção dos livros textos, como forma de fazer jus a esses métodos. O projeto sofreu... Esse projeto foi um projeto que foi implementado, foi criado por professores da USP, alguns professores da USP, junto a vários professores do ensino público, também de São Paulo. É um projeto que sofreu para ser implementado, apesar de propor uma formação continuada de professores, ele também exigia que os professores rompessem com hábitos tradicionais, né? Como ele mudava muito a forma de educar, de lidar com os alunos, também exigia uma reformulação muito grande dos professores. E essa resistência à reformulação foi um dos grandes motivos em que esse projeto ele não seguiu adiante com tanta força, devido a essa resistência aos professores à mudança, né? Preferiam o conforto dos métodos tradicionais em que já faziam. E é isso. Projeto interessantíssimo e aqui está um pouco sobre a criação e a implementação dele. Bom, a minha análise da estrutura do texto ficou da seguinte forma, né? O texto ele começa apresentando uma proposta de trabalho, né, de como irá administrar, organizar e quais os conteúdos que irá ser trabalhado e a sequência, né, didática que ele irá usar. Por exemplo, né, na parte 2, que é a parte do nosso estudo,
Ele traz a ideia de discutir eletricidade e magnetismo, né, a lei de Ampère e de Gauss magnética, e ao fim traz a ideia da força de Lorentz, né, ou seja, ele traz eletricidade, magnetismo, une os dois e traz a ideia da força de Lorentz. Após traz a ideia de trabalhar tais conceitos com a análise de motores. Na verdade, essa é a ideia inicial, né, do capítulo, trabalhar a análise de motores e de objetos de medida a partir da força elétrica, força magnética, força elétrica magnética. A proposta de trabalhar os conteúdos com um ponto de vista experimental, com auxílio de aparelhos e situações é proposta, né, e é muito interessante dessa forma, né, porque acaba trazendo uma vontade maior do aluno de interagir com o conteúdo, porque geralmente a física, né, propriamente dita e crua, né, por assim dizer, ela não é algo tão interessante para alunos de ensino médio. Quando a gente traz a proposta de analisar objetos do dia a dia do aluno, se torna algo muito mais interessante. Mas essa proposta não é igual ao PSC, mesmo que trabalhe com experimentos e com o estudo de certos materiais. É diferente. Porque o PSC, né, ele traz conteúdos específicos antes do trabalho experimental. Já no GREF nós não temos essa ideia. O GREF ele traz a analisação do certo aparelho ou da certa situação e a partir dessa análise ele traz o conteúdo dentro da análise. Ele não traz o conteúdo propriamente dito. Ele traz primeiro a análise, conjunto análise vem o conteúdo. A primeira proposta do capítulo, né, são experimentos de baixo custo. Ele traz a análise, né, de um motor, de um liquidificador, né, pede para o aluno levar um motor de um liquidificador, fazer a abertura do motor do liquidificador para poder, né, fazer a análise. Aqui, o motor de um liquidificador para fazer a análise do motor. Aí a partir disso ele faz uma associação, né, do motor, que é um liquidificador, com o motor de brinquedos, por exemplo, de carro de controle remoto. E aí traz outros experimentos, né, traz experimento com galvanômetro, com baterias e assim por diante. Que é uma ideia também diferente da do PSSC, né, porque o PSSC ele não traz experimentos de baixo custo. Ele traz experimentos que são montados pela instituição e vão ser usados, né, sempre ali pelas demais turmas. Já no GREF não, o GREF que são experimentos de baixo custo que os próprios alunos podem providenciar. Bom, em meu ponto de vista, né, a parte 2 contempla a proposta para explicação de motores elétricos de uma perspectiva eletromagnética. Poderia ter abordado, né, algo sobre luminosidade, mas fica a desejar, porque como ele traz uma proposta de eletromagnetismo, ele não trabalha luminosidade, mas pelo que eu tenho olhado, ele vai trabalhar posteriormente. Então, o conteúdo é claro, sim, é claro, mas traz uma linguagem, né, acho que muito acima do que é esperado da compreensão de um aluno de ensino médio, né? Traz uma linguagem até um pouco de nível superior, porque é um pouquinho rebuscado o jeito que ele trata, mas o conteúdo é claríssimo e explica de forma certa e clara como é que acontece ali o conceito dentro daquele trabalho. O conteúdo é tratado de forma mais conceitual do que matemática. Bom, eu poderia dizer que a matematização é 20% do trabalho, é matematização. 40% é conceituamento e outros 40% é experimentação, né? Experimentos de baixo custo, feitos pelo próprio aluno, proposto pelo projeto. Eu não encontrei erros conceituais, pelo menos não neste capítulo. Todos os conceitos estão de acordo com a física proposta.
E não há contextualização histórica nem filosófica. Só há mesmo uma preocupação grande com a conceituação e o entendimento do funcionamento dos objetos e das situações propostas pelo livro. Enfim, a análise do texto é essa, né? O texto, ele é claro, mas traz uma linguagem um pouco rebuscada para o nível médio, né? Para o nível básico. Ele sim esclarece, né, o conceito, não tem erro conceitual, não tem contextualização histórica nem filosófica, mas pela proposta do projeto, né, faz sim jus. Então, o projeto tem uma ótima proposta, deixa a desejar na contextualização, né, e para a atualidade ele não dá, né? Porque muitos dos experimentos, muitos dos aparelhos, dos objetos, nós não conseguimos mais encontrar no dia de hoje. Teria que haver uma atualização intensa do conteúdo e dos objetos usados para poder ser trabalhado hoje em dia no ensino médio. Mas em comparação com o PSC é uma ótima proposta, porque não traz uma matematização muito pesada, traz mais uma conceitualização dos objetos que são trabalhados e das situações, e é muito relevante, vale muito a pena, mas tem que haver uma grande atualização. Em comparação com o Harvard, eu acho que tem a mesma relevância, né? Tem o mesmo nível relevante, né? Tanto o Harvard é excepcional quanto o Greph também. Só que, né, os dois têm alguns de seus problemas. O problema do Harvard é que não é tão aplicável para a realidade brasileira, tem que ter atualização. E a mesma coisa do Greph, para a época atual não é aplicável, tem que ter atualização também. Mas é um ótimo projeto, na minha perspectiva, ele faz jus à sua proposta, né? E é algo que poderia revolucionar, né, o ensino de física no ensino médio. Só que tem que ser atualizado e pela realidade que vivemos, né, pela realidade do ensino público, por assim dizer, talvez no privado possa até ser usado com uma gratificação maior, mas para o ensino público seria de difícil acesso, né, pela falta de tempo, pela falta de recurso, pela falta de interesse, mas é um projeto excepcional. É isso. Inicialmente, introduzindo a ideia do Greph e das suas características quanto à análise do livro-texto, a análise do suporte que era dado também ao professor, as imagens, aos exercícios e a todas as outras características que a gente vai discutir aqui no decorrer do processo, eu vou começar a tratar algumas características. Em especial, o Greph, ele foi um grupo de reelaboração do ensino de física, beleza? Na década de 90. Qual era o principal propósito desse projeto, né? Era ensinar física, eu penso assim, física das coisas. Por que a física das coisas? Porque ele trata muito a ideia da relação do questionamento e da investigação dos fenômenos em relação às coisas, no caso, aos fenômenos, melhor dizendo, que acontecem no cotidiano, relacionando-os com a prática. Ok. A fundamentação do Greph, do livro do Greph, eu fiz uma anotação, ela está baseada em algumas estruturas, as quais já eu vou estar citando e tratando de algumas ênfases que são dadas no decorrer do processo para essa reelaboração de ensino em física. Eu também trago uma outra questão do Greph quanto à forma do conhecimento, a forma do conhecimento e da aprendizagem considerada como científica significativa. Aí quando a gente fala de significativa, a gente já associa a ideia de Ausubel. Então, eu vejo eu considero boa parte desse trabalho do Greph como um trabalho com características ausubelianas, que trabalham bastante a ideia dos subsunsores e dessa ideia de significativa, de ressignificar, de usar âncoras para associar uma ideia a outra.
E eu fui fazendo aqui algumas análises e uma delas está relacionada na ênfase curricular. O que trata essa ênfase curricular do GREF? Aí diz assim: a ênfase na ciência do cotidiano é uma proposta do GREF, a qual ela parte do cotidiano do aluno, das coisas, dos objetos e da construção do dia a dia. Beleza, foi o que eu havia dito, é você relacionar fenômenos e coisas do dia a dia com a física, estabelecendo entre elas aí uma ideia, dando um significado àquilo ali, claro. Isso tudo foi uma outra observação que eu fiz, traz um caráter prático, transformador e também teórico universalista da física. Claro que eles não são antagônicos nesse processo, um complementa o outro. Esse GREF ou o GREF no caso, ele traz o caráter formalista, traz o caráter também tecnicista, mesmo que em alguns detalhes, sim, principalmente em alguns exercícios, não especificamente nos exercícios, mas em algum momento em que alguma outra formulação, algum equacionamento de fórmula poderia estar sendo descrito, ele só descreve em algum exercício que os colegas devem comentar em algum outro tópico, mas esse livro ele traz, né, essa percepção, ele garante essa utilidade e essa universalidade, no caso, do conteúdo, no caso, a ser estudado a partir dessas ideias. A outra ênfase que é dada é em relação à linguagem. A linguagem ela é muito clara e, além de ser muito clara, ela vem associada também aos recursos visuais, que no caso seriam as imagens. As imagens, elas retratam bem a ideia de como eu posso ver a física em determinados elementos do meu dia a dia, em determinados materiais, e associá-la, dando, como eu tinha dito mais alguns minutos atrás, dando significado a partir da observação, tá? Mais uma vez, usando Ausubel e os seus subsensores para poder relacionar determinado conteúdo com a prática, com os fenômenos. E, seguindo, eu vou mostrar também a imagem para tratar o recurso visual, que está relacionado a uma proposta de explicação do funcionamento do motor de um liquidificador. Como é que eu vejo que um liquidificador funciona? Seria necessário que eu abrisse o liquidificador, verificasse a partir do funcionamento, claro que depois desmontado, observasse as peças, observasse o que seria naquele caso ali um motor, o que é que seriam naquele caso ali a bobina, o que seria cada coisa naquele processo. Vou mostrar uma imagem aqui, tá? Para que vocês possam dar uma analisada, basicamente isso daqui, ok? E aqui diz o seguinte, né? Os recursos visuais trabalham com a editoração dos textos e imagem de uma forma e torna essa leitura, no caso, muito mais agradável, e as ilustrações, elas auxiliam bastante o entendimento do texto. Então, como eu havia dito, né? A imagem do GREF, em especial, ela é um fator muito importante. Ela é um fator que auxilia, claro, e diferente do que a gente tem como informação a respeito de subsensores, a gente acha que subsensores só são palavras, mas imagens também podem ser consideradas como subsensores, porque ela nos remete a algo, e a partir desse momento que nós somos nos é remetido, tá? A gente consegue perceber uma associação e uma ressignificação daquilo dali. Um outro elemento é o tratamento matemático. O material ele dá uma ênfase muito maior, claro, como eu disse, à exposição do fenômeno, da imagem, a tratamento matemático, mas não tanto como, por exemplo, no PSSC, que é um momento de crítica que eu faço, porque no PSSC você via muito mais formulação, muito mais equacionamentos, diferente do processo em que o Harvard, que apresentava uma física mais teórica, mais filosófica, já o GREF não, ela traz a prática do dia a dia, a vivência, o fenômeno de uma forma mais ampla
associada, no caso, às coisas do momento. E, então, quanto a essa questão do tratamento matemático, o que é que eu vejo? Eu vejo ele sendo muito mais aplicado, claro, nos exercícios. Claro que em alguns momentos deixa a desejar, sim, isso é uma crítica feita ao GREPH, mas não é tanto, porque ainda assim o aluno poderia e pode usar como base outros materiais para entender também aquela formulação matemática ali, para relacionar com a física. Mas o GREPH, ele não deixa a desejar quanto a conteúdo, quanto à aplicação, mas só reforçando a parte matemática do GREPH, ela ainda poderia ser tocada não só nos exercícios, mas também no conteúdo. E eu tenho uma outra observação que eu anotei, que digo assim: a física é o instrumento para a compreensão do mundo em que vivemos. Ela possui também uma beleza conceitual ou teórica, que por si só poderia tornar o seu aprendizado agradável. Essa beleza, ela pode ser compreendida nos tropeços, no instrumental matemático com o qual a física é constantemente confundida. Então, o GREPH traz essa informação, que a física muitas vezes ela é confundida com a instrumentação matemática. Mas, o que é que a gente percebe pela questão cultural hoje do Brasil? Que o aluno que aprende física, quando eu digo aprende, que estuda física, ele vê a física mais como uma matematização. E o GREPH, ele traz esse debate em dizer que não precisa só o aluno compreender a física na sua parte matemática, mas também na sua parte onde os conceitos, a teoria, ela pode também resultar e te dar respostas. Para concluir essa parte, comentando agora sobre experimentos, eu trago algo do tipo, porque eu estou fazendo um resumo de todo esse processo, fazendo a introdução. Diz assim, que haviam vídeos, claro, o GREPH, diz assim, os aspectos experimentais, os experimentos propostos pelos GREPHs, inspirados nos vídeos do HE3, são parte integrante do texto e não constituem um número. Texto suplementar, auxílio na compreensão dos fenômenos, por não requererem material especializado em laboratório, podem ser realizados com material doméstico, visando uma melhor compreensão dos fenômenos físicos e não o desenvolvimento de habilidade da medição de coleta de dados. Então, assim, o que é que acontece nesse processo aqui? Que os experimentos eles poderiam acontecer. Diferente do que a gente via, mais uma vez, no trabalho realizado no PSSC e também no Harvard. Ele já traz uma roupagem mais diferente. É tanto que em uma análise experimental, quando se coloca um ímã na folha de papel para demonstrar o experimento da bússola, ele diz que é necessário que você repita aquilo ali várias vezes para que você perceba o fenômeno acontecendo. E para você perceber o fenômeno acontecendo várias vezes, hoje, trazendo isso para a realidade de hoje, como é que você faz? Você faz aquilo, realiza aquela coleta de dados e a partir da coleta de dados você vai e chega a um resultado. Você pode usar um celular para gravar o funcionamento daquilo dali e a partir daquilo ali também estabelecer alguns estudos, algumas análises, para poder também fazer alguma crítica quanto a aquele tipo de trabalho que foi solicitado a ser feito. Também tem a relação do desenvolvimento tecnológico, como eu tinha dito no caso anterior, que foi o do liquidificador, o motor, como ele funciona. Claro que ali é no momento micro, mas tratando do macro, por exemplo, para ver o motor de um carro funcionando. Então, essas relações são as relações que são estabelecidas no micro para o macro, para que a gente possa conseguir estabelecer essas relações e dar significado a isso. E, para encerrar, vou mostrar algumas figuras do GREPH, tá? Como eu fiquei com a parte de imagética também, vou mostrar algumas figuras do GREPH, para que fique compreendido. Algumas delas do livro do aluno também, que são imagens muito boas. Quando eu digo boas, não estou falando da qualidade da imagem, mas imagens que retratam bastante algumas ideias
de como a física pode ser pensada e, melhor, né, vista no cotidiano. Aí, quanto a essa questão da imagética, deixo claro que se torna muito compreensível. No escala de 0 a 10, eu classificaria a parte imagética com 9. Por que esse 9? Porque já disse que não são subsensores apenas as palavras ditas, mas também o que é visto. As imagens podem ser subsensores porque elas podem estabelecer relações com outras coisas já vistas e nos remete também a lembrar de outras e também a associar, mais uma vez dando significado. E eu encerro falando que vejo o GREPH em relação aos outros como um projeto de reelaboração com características ausbelianas, diferente do que a gente viu no PSSC, que se eu fosse classificar ou relacionar com a teoria, seria algo mais de transmissão behaviorista, diferente um pouco do Harvard, que no qual ele trazia um pouco sim da questão behaviorista, mas ele já partiu um pouco mais, muito pouco, para o construtivismo, pensando na ideia onde o aluno ele passava de apenas passivo também para meio ativo, não totalmente ativo. Havia um processo onde o professor mediava, claro que muito mais, do que nesse processo quando a gente verifica o caso do GREPH. Então, essa é a relação que consigo estabelecer desses 3 projetos que foram estudados nessa disciplina de projeto de ensino. Valeu. A minha opinião em relação o GREPH, eu vejo ele como a proposta é muito boa, não é? Porque eu estou levando algo do meio do aluno para explicar o conceito físico. E o próprio livro já declarou no início do livro, no apêndice, que ele é focado para ensinar conceitos físicos às pessoas, não é? Ele próprio já declarou isso. Só que ao ler eu percebi alguns problemas no GREPH, né? Pelo menos esse no livro do professor, eu percebi algumas falhas. Por exemplo, o primeiro requisito é que o professor tenha um conhecimento em física. Quanto mais, melhor, obviamente. Até porque quando a pessoa tem um pouco de conhecimento, ele ainda deixa a desejar. Ele já pressupõe que você já domina esse conhecimento e o que ele dá é puramente uma revisão para você relembrar. E se você usar o texto como alguma base, você consegue tirar uma coisa ou outra para explicar durante a sala de aula. Só que eu percebi que ele fazendo experimentos, tudo bem, são muito bons, que é para você fazer o aluno aprender. Só que ele permite, o livro ele é muito vago. Ele não dá ele meio que dá um norte o professor, mas o caminho ele que segue, o professor vai seguir. Então, se o professor seguir puramente, por exemplo, um professor não formado em física, se ele seguir por exemplo, qualquer outra disciplina que tem uma disciplina outra de física, mas não domina a física bruta, né? A física mesmo. Quando ele pegar o livro para ensinar, se ele seguir ao pé da letra o livro, tem um problema. Este problema é que algumas coisas vão ficar um pouco incertas na hora de falar. Porque o livro, ele meio que instiga o professor, pelo menos eu percebi dessa forma, ele instiga o professor a também realizar o experimento. Tanto que algumas coisas no livro você tem que ter em mãos, no caso, a explicação do motor elétrico. Para você conseguir visualizar a explicação dele, você tem que visualizar o motor elétrico. Então o professor tem que estar em mãos com ele, tem que ter uma noção já do conceito físico, da engenharia por trás daquele equipamento, para entender como ele funciona. E ele tem que saber, o professor teria que saber transmitir isso para o aluno. Percebi que um problema, né, que ele não aborda muito detalhadamente o que você tem que fazer. Fica livre para o professor. Só que uma coisa que realmente me inculcou não, alguma coisa que eu percebi que eu não gostei do GREPH é que ele não explica muitos conceitos físicos por trás. Ele diz assim: você abre o mecanismo, ele funciona de tal forma, ela vai passar corrente elétrica aqui, aqui, aqui.
Aí a bobina vai girar, digamos assim, né, que é a explicação. Aí fala assim, tem a corrente elétrica, tem o campo magnético, só que eu vejo que não tem uma explicação do um conceito físico, um conceito do porquê, não porque o mecanismo funciona, mas por que isso acontece. Por que essas coisas se interagiam de tais formas? Tipo, ao meu ver, quando você ensina o graph puramente em sala de aula, você é algo mais tecnicista. Você não está ensinando, você está ensinando aqui, ó, isso é meio que uma reprodução. Eu tenho tal coisa, eu consigo reproduzir tal coisa. Eu não estou ensinando ao aluno pensar além disso. Eu não estou ensinando o aluno a pensar fora da caixa. Eu estou ensinando que na caixa tem tais coisas. E eu achei isso um grande déficit no graph. Eu particularmente não usaria as ideias dele, né? Usar equipamentos, mecanismos, alguns equipamentos, utensílios que fazem parte do cotidiano do aluno. Essa ideia é fantástica. Só que a forma que ele explicou, se seguindo puramente o que está escrito no livro, acaba sendo uma coisa tecnicista. Então é necessário grandemente a manipulação do professor na hora do ensino. Para o professor ensinar de forma eficiente, ele teria que sair meio que da ordem do conteúdo, ou melhor, e além da explicação do livro, porque acaba se tornando algo tanto tecnicista, que o aluno não está realmente aprendendo como as coisas funcionam, ele está aprendendo que isso acontece. Tanto que o graph dá pouca ênfase na explicação física. Ele dá meio que a ideia. Então o professor ele teria que se desdobrar para explicar isso. O graph acabou dando norte. O professor que tem que ir além e procurar algum método de explicar o conceito por trás. Ele só diz, você tem que explicar esse conceito. Mas o professor que vai, de forma principal, vai ter que aprender como funciona o equipamento, porque dependendo puramente do livro não é útil, até porque sempre é bom um professor interagir com isso, porque o mesmo equipamento pode existir diferentes modelos, diferentes tecnologias. Então é importante o professor realmente estar a par e pensar em métodos para explicar para os alunos. Então é essa a nossa apresentação. Obrigado por sua atenção.